For over 40 years, countless victims have waited for justice. Bem-vindo ao Watchmode Brasil. E hoje veremos 10 mistérios de serial killer que foram finalmente resolvidos. And there was also DNA evidence found here, and that evidence may solve her murder 5 decades later. Nessa lista veremos assassinos sinistros que conseguiram escapar da captura durante anos, mas acabaram sendo levados à justiça. Tem algum outro serial killer que deveria estar nessa lista? Conta aqui nos comentários. Bradley Robert Edwards, o assassino de Claremont. Entre 1996 e 97, 3 mulheres desapareceram de Claremont, um subúrbio na Austrália Ocidental. 2 foram encontradas mortas mais tarde. The night Sarah Spears vanished from Claremont in January 1996 was the beginning of one of the darkest chapters in WA's history. Essas circunstâncias fizeram a polícia suspeitar que um serial killer era o responsável. Mas descobrir esse assassino exigiria uma das investigações mais longas e caras da história australiana. Nos anos seguintes, vários suspeitos foram interrogados, vigiados e eventualmente descartados. Lance Williams was a prime suspect in the eyes of the police. They were desperate for somebody to look at for these crimes, and he definitely put his head up over the parapet. Então, um estudo das fibras das cenas do crime revelou 2 fatos interessantes: o que o assassino vestia e que tipo de carro ele dirigia. Ambos incriminaram Bradley Robert Edwards. Seu DNA também coincidiu com amostras encontradas sob as unhas de uma vítima. The police had caught up with him because really science had caught up with him. It was the DNA that got police to Bradley Robert Edwards' door, and it was the DNA that got him into court in 2019 for the trial. Edwards foi preso e acusado de assassinato em 2016 e atualmente cumpre pena de prisão perpétua. François Verhoeven, o homem marcado. Ser policial provavelmente ajudou François Verhoeven a esconder os assassinatos e agressões que cometeu na França entre 1986 e 94. No entanto, a sua carreira acabou sendo a sua ruína. Quando o corpo de uma jovem foi descoberto em seu complexo de apartamentos em 1986 e testemunhas descreveram um estranho com cicatrizes de acne no rosto, o assassino foi apelidado de Le Grêlé, ou o homem marcado. Verhoeven assassinou pelo menos mais 2 pessoas, mas algumas das suas vítimas sobreviveram, e as descrições do seu distintivo e rádio fizeram os investigadores suspeitarem que o assassino era um policial. Em 2021, exigiram que todos os policiais daquele período apresentassem uma amostra de DNA. Quando Verhoeven soube disso, ele tirou a própria vida, deixando uma confissão escrita. Bruce Lindahl, o monstro. Ele viveu apenas 28 anos. Foi preso e multado diversas vezes, mas nunca foi encarcerado. Levou décadas para a polícia perceber que Bruce Lindahl havia sido um serial killer cruel. We finally put a name and a face to this monster, and that's pretty much what he was. Os seus crimes ainda estão sob investigação, mas foi confirmado que Lindahl assassinou 4 pessoas e continua suspeito em outros 12 casos de assassinato na área de Chicago durante as décadas de 1970 e 80. Crimes and body locations are all surrounding known Lindahl addresses. So it establishes that when he was living in the Lyle Woodridge area, he was active he hunted in the Lyle Woodridge area. When he moved to Aurora, he hunted there. E isso sem contar todos os seus ataques. Mesmo enquanto ele estava vivo, os relatos dos ataques de Lindahl foram amplamente ignorados. Um julgamento foi cancelado porque a vítima desapareceu. Here he is trying to hide his face going into court. 2 weeks before Callander was set to testify against Lindahl, she disappeared. O corpo dela foi encontrado 1 ano depois. Uma vítima sobrevivente disse: "Ele era um monstro. Eu tentei dizer a eles que havia um monstro e ninguém queria ouvir." Terry Peder Rasmussen, o assassino camaleão. Em 2002, uma mulher desapareceu na Califórnia. A polícia descobriu seu corpo na casa que ela dividia com um homem chamado Larry Vanner. Gossip has its place in society sometimes, but I'm just not going to say any more about him soon, or myself right now. Quando prenderam Vanner, descobriram que as suas impressões digitais coincidiam com as de Curtis Kimball, que havia sido preso em 1985. Your prints came back. You know your other name, right? Curtis Kimball. Curtis Kimball. Ring a bell? No. Yeah, that's who you are, man. O homem foi condenado como Kimball e morreu na prisão em 2010. Então, evidências de DNA revelaram que Kimball também era Bob Evans, que sequestrou uma menina depois que a sua mãe desapareceu. Finalmente, em 2017, os investigadores perceberam que o mesmo homem estava ligado a um caso de assassinato não resolvido em New Hampshire, em 1978. What began as one story for me turned into like 4 that spanned the country, spanned 30 or 40 years.
and all connected in a way that couldn't be believed at first. Seu nome verdadeiro era Terry Rasmussen. Ele matou pelo menos 6 pessoas. Mas devido às várias identidades de Rasmussen em diferentes lugares, a extensão total dos seus crimes poderá nunca ser conhecida. Albert DeSalvo, o estrangulador de Boston. Entre 1962 e 64, 13 mulheres na área de Boston, Massachusetts, foram assassinadas. These women were strangled. There were sort of decorative bows tied around their necks. It really began to drift like a fog over the city that we had a killer loose in Boston. A maioria delas foi estrangulada até a morte. Albert DeSalvo, que foi preso por agressão e roubo, parecia quase insignificante em comparação, até que de repente confessou os assassinatos enquanto estava sob custódia. A maioria das pessoas de fora presumia que DeSalvo estava mentindo. Quem o entrevistou não tinha tanta certeza, pois ele parecia saber muito sobre os assassinatos. If the public could have heard this tape of Albert DeSalvo in a semi-hypnotic state, supposedly, he was given the details, and they were pretty convincing and pretty frightening. No entanto, não havia provas físicas contra ele, então ele só foi julgado pelas acusações originais. DeSalvo morreu na prisão em 1973, com o caso estrangulador de Boston ainda sem solução. Mas, finalmente, em 2013, os investigadores conseguiram comparar o DNA de DeSalvo com amostras preservadas desde 1964 e confirmar que ele estava, de fato, dizendo a verdade. From that, a DNA match was made for the first time, confirming Albert DeSalvo as Sullivan's killer with 99.9% certainty. News that Mary Sullivan's family had waited decades to hear. Andrei Chikatilo, o açougueiro de Rostov. Chikatilo foi um dos piores serial killers da história da Rússia. Ele assassinou pelo menos 52 pessoas. When they found some of the victims, you could still see the reflection of horror in their eyes. It was very hard to look at. E o pior de tudo, houve vários momentos em que ele quase foi pego. Como professor na década de 1970 e início dos anos 80, Chikatilo abusou de muitos dos seus alunos, mas isso atraiu pouca atenção. Despite clear evidence that a serial killer was on the loose, Soviet police and the Communist Party-controlled media refused to release any information. In the absence of real facts, rumors spread throughout the region. O seu primeiro assassinato, em 1978, foi atribuído a outra pessoa. Quando a polícia percebeu que havia um serial killer ativo, eles imediatamente foram atrás de todas as pessoas erradas, como homens gays, doentes mentais ou com deficiência intelectual. Chikatilo foi preso em 1984, mas descartado como suspeito porque pensaram que ele tinha o tipo sanguíneo errado. Police laboratories mishandled a blood test that could have tied Chikatilo to the crimes. Well, the Russian police were, first of all, technologically in the Stone Age, and in terms of organization were on that level as well. Só em 1990, tarde demais para muitas das suas vítimas, é que ele foi finalmente capturado e condenado. Gary Ridgway, o assassino de Green River. Para alguém cujo QI aparentemente estava na casa dos 80, Gary Ridgway era incrivelmente inteligente. I never had a thought that we weren't going to catch him. I just wondered how, when, and where. And I knew I wanted to be a part of it. Ele assassinou 48 mulheres no estado de Washington, mas evitou ser capturado por quase 20 anos. Ele escondia suas vítimas nas profundezas da floresta ou do rio. Ele até deixou o lixo de outras pessoas perto dos corpos para confundir os investigadores. Ridgway era, na verdade, suspeito em 1982, logo após o início dos assassinatos, mas não havia provas suficientes para acusá-lo até 2001. The net was finally closing in on the man next door, 52-year-old Gary Ridgway. Ridgway era uma espécie de enigma. Ele alegou odiar profissionais do sexo, mas frequentemente as contratava, mesmo estando casado. Ele era devotamente religioso em um momento e assassino no outro. Talvez ele seja melhor resumido em suas próprias palavras. Estrangular foi o que eu fiz, e eu era muito bom nisso. In November 2003, Gary Ridgway was convicted of 48 counts of aggravated murder. He was sentenced to 48 consecutive life terms in prison. Lonnie David Franklin Jr., o dorminhoco cruel. Assim como Chikatilo, Lonnie Franklin parecia evitar suspeitas com notável facilidade. And you were accused of not caring because they were black women. Yes, there were a few activists that were there accusing us of doing nothing.
That was not true. Shepard says the LAPD didn't have the manpower nor the technology at the time to solve the multiple murders. Depois de ser expulso do exército por agressão sexual, Franklin se estabeleceu em Los Angeles, na Califórnia. Ele foi condenado por agressão e furto em Los Angeles, mas nunca foi relacionado aos assassinatos que assolavam as comunidades carentes nas décadas de 1980 e 90. Evidências sugerem que a polícia pode ter demorado mais para investigar porque as vítimas eram pessoas pobres e de cor. Look how many years it was. I mean, it was a 30-year gap almost before they eventually caught somebody. 30 years to catch a black person that shot another or killed another black person. 30 years. Why is that? Because they weren't really looking. Apesar de testemunhas fornecerem uma descrição dele e de Franklin ter sido preso sob acusações graves em 2003, ele permaneceu não suspeito. Foi só quando os investigadores rastrearam o DNA dos crimes até o filho de Franklin que eles foram atrás do próprio Franklin. Em 2016, ele foi condenado por 10 assassinatos, mas é suspeito de muitos mais. And I'm fairly certain that Lonnie Franklin was going to take to the grave all of the information regarding the unprosecuted, unknown victims that we were never able to put together. Dennis Rader, o assassino BTK. Ao contrário da maioria dos assassinos dessa lista, Rader queria reconhecimento. Para as pessoas em sua vida cotidiana, ele era um cidadão exemplar, oficial da igreja, líder dos escoteiros, marido e pai amoroso. The man behind these gruesome killings was living amongst his victims in the very town he was terrorizing. Mas a polícia do Kansas o conhecia como um assassino cruel, porque ele mesmo disse a eles. De 1974 a 91, enquanto estava assassinando pessoas, Rader enviava cartas arrepiantes. Uma delas dizia: "Quantos eu tenho que matar antes de ter o meu nome no jornal ou algum reconhecimento nacional?" The thought process was, we won't give him credit for it, with the idea that this will prompt a communications from him. And it did. Então, em 2005, ele cometeu um erro. Especialistas em TI conseguiram recuperar um arquivo excluído que incluía o nome de Rader e o nome da sua igreja. The software is registered to a specific user. In a matter of seconds, Detective Stone pulls up that name, as well as information on the author of the note itself. Se não fosse por essa última ostentação, ele poderia nunca ter sido pego. Antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Joseph James DeAngelo, o assassino do Golden State. Ele era conhecido como o saqueador de Visalia e o original perseguidor noturno, entre outras coisas. Antes que a polícia percebesse que era trabalho de um homem só, os seus assassinatos inspiraram terror em toda a Califórnia nas décadas de 1970 e 80. He attacked across the state from Sacramento down to Orange County, across 15 different jurisdictions. He was the boogeyman. He was the man in the bushes that we didn't know who he was. And we didn't know when he was going to strike again. Foram necessários mais de 40 anos para capturá-lo, com alguma ajuda externa. DeAngelo conhecia os procedimentos policiais e não deixava vestígios para os investigadores seguirem. O uso dos testes de DNA ajudou a conectá-lo a vários locais de crime, mas o seu DNA não coincidia com nenhum no banco de dados policial. California maintains the third largest DNA database in the world, but investigators got no hits for the Golden State Killer. It seemed he had managed to even elude technology. Então, em 2017, o investigador aposentado Paul Holes teve uma ideia. Ele colocou a amostra de DNA do assassino em um site de genealogia e encontrou os tataravós de DeAngelo. As autoridades finalmente conseguiram rastrear DeAngelo e prendê-lo para o resto da vida. You thought you were so smart, but you were wrong. You're not getting away with this. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.